Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sábado, acabou a semana. Estamos já começando uma nova semana, né? Amanhã, primeiro dia da nova semana, ao contrário dos que muitos acreditam, mas sábado é o último dia da semana, é o 7º dia, e no domingo começa o primeiro dia, segunda-feira é o segundo e por aí vai. Hoje é o último dia de leitura diária da nossa lição número 3, leitura diária, aqueles textos que tem aqui logo na primeira página da lição, escrito leitura diária, né? Onde tem todos os dias da semana. E hoje, no sábado, nós vamos lá para Atos novamente. Lembrando que todo esse trimestre que fala sobre a igreja, né, de Cristo, ele é todo baseado em Atos, tá? Nós lemos outros textos em outros livros, mas basicamente é o livro de Atos dos Apóstolos. Nossa lição número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nosso texto áureo. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Verdade prática, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Falamos muito disso tudo. Tema, texto áureo e verdade prática na segunda-feira. Então, na playlist da lição 3 do terceiro trimestre, você vai achar na segunda-feira uma abordagem muito boa sobre esses 3 tópicos aqui, né? O tema da lição, o texto áureo e a verdade prática. Hoje, sábado, Atos capítulo 4, versículo 25. O tema que ele deu para hoje foi a ênfase da promessa abraâmica. Falando só um pouquinho do que ele quis chamar a atenção aqui, a promessa abraâmica foi o povo de Israel. Foi quando Deus chamou Abraão e disse: vai para a terra que eu lhe mostrarei e eu vou fazer de você uma grande nação. E desta nação, todos da terra serão abençoados. Todos os seres humanos, toda a humanidade, todo nascido de mulher, ou seja, Adão e Eva, todos os filhos de Adão e Eva, até hoje, eu e você e quem estiver nascendo e nascer até o dia que Jesus voltar, podem ser abençoados com a salvação, a vida eterna, através do povo que o Senhor começou através de Abraão, quando ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Todos nós conhecemos a história, quem não conhece pode dar uma pesquisada que vai entender que o povo judeu, o povo de Israel, foi criado por Deus a partir de Abraão. Começou com Abraão. E como Deus faz as coisas, né? Abraão e Sara, sua esposa, não poderiam ter filhos. Ela era estéril. E Deus faz dali começar uma nova nação, e desta nação viria o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Então, essa é a promessa abraâmica. Quando nós lermos o texto aqui, Atos capítulo 4, 25, eu vou ler o versículo que ele pediu, depois nós vamos fazer o que nós sempre fazemos, ler alguns versículos antes e um pouco depois também. Amém, irmãos? Vamos ao Atos capítulo 4, versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Ele deu um versículo, mas eu gosto de falar assim e de fazer assim para que os irmãos entendam que é muito bom e necessário ler um pouco antes e um pouco depois, fechar ali um contexto para que os irmãos consigam entender melhor. Então, nós vamos voltar um pouquinho agora, lá no parágrafo, né, oração dos primeiros cristãos, a partir do versículo 23 e vamos ler até o 31. Amém? 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi,
Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso aqui aconteceu logo depois que Pedro e João foram liberados daquele interrogatório, daquela pressão que fizeram neles para que eles não pregassem mais sobre Jesus depois de terem curado aquele aleijado que mendigava na porta do templo. Foram advertidos, não falem de Jesus, os mesmos que crucificaram Jesus. Mas quando eles chegaram junto aos que estavam sempre reunidos ali em Jerusalém, eles contaram tudo o que aconteceu, que os chefes dos sacerdotes os prenderam, que ameaçaram, falaram para não continuar pregando, e aí eles levantaram um clamor ao Senhor. E você, por ter lido um pouquinho antes e um pouquinho depois, você entendeu que eles levantaram um clamor ao Senhor, pedindo ao Senhor, Senhor, por que esses homens se levantam contra ti, que criou os céus e a terra? Tudo aconteceu conforme você tinha dito, conforme o Senhor tinha predito, através da boca do seu servo, Davi, nosso pai. Por isso que eu sempre falo para os irmãos, o livro de Salmos é um livro inspirado pelo Espírito Santo e ele fala basicamente, diretamente do nosso Senhor Jesus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele está falando do Senhor Jesus e muitas são diretamente anunciando o Salvador, o Messias, o Senhor Jesus. E Davi, usado pelo Espírito Santo em suas composições, na sua intimidade com Deus, o Espírito Santo o revelou muito, e nós vemos isso confirmado aqui. O Senhor, através do Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, profetizou, disse o que ia acontecer e se cumpriu. Então, Senhor, nos fortaleça, nos ajude, nos capacite, nos proteja desses homens que se levantam contra ti, né? Mesmo conhecendo tudo que Davi falou através do Espírito Santo, porque eu sempre falo isso para os irmãos, a palavra era conhecida desses homens. E se Jesus é a palavra, por que eles não reconheceram Jesus? Eles andavam com Jesus, eles viviam aprendendo sobre Jesus. Quando Jesus apareceu diante deles, dizendo, eu sou esta palavra, eu sou o Filho de Deus, eu sou o ungido, eu sou o Messias que Davi profetizou, que Isaías profetizou, e vocês não me reconhecem. Então, esses homens não o reconheciam, esses homens o crucificaram e agora continuavam tentando, se reunindo, tramando, juntamente com todos, Herodes e por aí vai, todos eles, sacerdotes, todo mundo, ninguém queria Roma, ninguém queria que eles continuassem falando de Jesus. Ninguém reconhecia. É claro, meu irmão, que o ego humano, e aí o diabo, Satanás, o enganador vem, se aproveita disso, porque o nosso Deus deixou bem claro que ele se alimentaria do pecado, que ele se alimentaria da carne. Ou você esqueceu o que ele disse para a serpente, você rastejará pelo pó da terra e se alimentará do pó da terra. Pó da terra é carne. Pecado, porque o nosso Senhor Jesus, ele condenou a carne ao pecado e à morte. Por quê? A carne não se converte, a carne vai morrer. Só ressuscitada e glorificada ela vai poder entrar no céu. Esta carne que descende, essa carne que herdou o pecado e a morte de Adão e Eva, não vai subir. Só depois que ela for transformada e glorificada. Então, meus irmãos, Satanás, o diabo, o enganador, ele se alimenta disso. Ele se alimenta da minha soberba, ele se alimenta do meu ego, ele se alimenta da minha humana verdade, da minha humana justiça. E é todo esse conjunto de coisas que o diabo tem usado dentro do nosso meio. É só ele achar uma pessoa soberba, é só ele achar uma pessoa que se acha melhor do que a outra, para ele trabalhar através daquela pessoa. Porque essa pessoa não tem parte com Deus, não tem como. O Senhor fala para nós sermos mansos, humildes,
Amém? Que nós temos que ser morada do Espírito Santo e Deus, por acaso, vai ficar fazendo joguinho de empurra dentro de alguém que tem um ego desse tamanho? Se a gente tem que matar o nosso eu e viver Cristo. Amém? Então, pessoas assim o diabo vê e trabalha, manipula, verdadeiros fantoches na mão de Satanás. Então, a gente tem sim no nosso meio pessoas que Satanás usa com a própria palavra distorcida, com sofismas, ou seja, mentiras com uma aparência muito próxima da verdade, muito paralela e que tem enganado muitas pessoas que também pouco se interessam em conhecer o seu Deus, o Senhor Jesus. Não é o nosso caso, meus irmãos, não fiquem chateados comigo, mas nós temos em nosso meio pessoas que sequer botam a mão na palavra para ler, não pedem discernimento ao Senhor, não oram pedindo o discernimento, não têm tempo para a Bíblia e para chamar o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina, se revela a mim, não abandonam as práticas da carne, não abandonam as obras da carne, não praticam os frutos do Espírito, ok? Então fica difícil, meu irmão, você se tornar morada. Não falam de Jesus para ninguém, entram na igreja, em vez de ajudar, atrapalham, são muito de criticar, são muito de não, porque eu não acho, porque eu acho, porque isso, porque aquilo, não somam, têm recursos e não usam, têm talentos e não usam. Então, meus irmãos, fica muito difícil uma pessoa dessa crescer na graça e no conhecimento, ser morada do Altíssimo e ter o discernimento para não serem usados por Satanás. Mas hoje no nosso meio nós temos muita gente assim, nós temos muitos crentes que aceitaram Jesus, está tudo certo, já aceitei Jesus, não vou fazer mais tanta coisa errada, né? Quando eu fizer, não vou deixar ninguém ver, e vou para a igreja, e vou, na hora do louvor eu louvo, na hora que o pastor lê a Bíblia eu leio, na hora que o pregador pregar eu dou glória, e está tudo certo. Conhecem pouco do Senhor, conhecem pouco do Salvador, e não trabalham para Jesus como deveriam. Não são boca de Deus na terra. Nós precisamos querer, nós precisamos amar o Senhor, e amar é uma ação, é uma atitude, meus irmãos. Como nós vimos no texto, o Senhor prometeu, através de muitos ele profetizou, como nós vimos aqui, né? Nós vimos aqui que eles deixaram bem claro, tu criou tudo, né? Então agora, Senhor, tu fez com que tudo acontecesse, a nossa salvação, o nosso Senhor Jesus. Nós precisamos cumprir essa missão. Nós estamos sendo perseguidos, mas o Senhor nos fortaleça, nos ajude. E o Senhor foi e mandou um sinal, tremeu o chão. Mais uma vez, forças renovadas, cheios da presença do Senhor, continuaram a pregar a palavra de Deus. Olha o que eles pediram aqui, Senhor, faça milagres em teu nome, permita-nos fazer milagres. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós precisamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para que nos use, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo difícil, nem tão perseguidos assim no Brasil, mas vencendo o nosso próprio eu, vencendo a nossa própria preguiça, a nossa própria vergonha, a nossa falta de vontade de fazer algo no reino de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra, porque se você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é aqui, ó. Espírito Santo é Cristo, Espírito Santo é o Pai, e a vida eterna consiste em conhecer o Pai e o Filho. Espírito Santo é quem ama, obedece, e eles vêm fazer morada em nós. Assim diz o texto, assim saiu da boca do nosso próprio Senhor Jesus. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Seja cheio da palavra, seja cheio da verdade. Chame o Espírito Santo para te ensinar. Abandone os erros, abandone as obras da carne, pratique os frutos do Espírito. Coloque na obra de Deus os seus dons e talentos, sua força, seu tempo, seu recurso, seu dinheiro. Entendeu, meu irmão? Então aí o Espírito Santo vai olhar e vai falar assim, aqui eu tenho um servo, aqui eu tenho um discípulo. Ore ao Senhor, peça entendimento. Nós precisamos pregar a palavra. Não precisamos ser pregador para isso. Isso não é responsabilidade de quem é pregador, de quem é missionário, de quem é evangelista, de quem fez um seminário. Não, isso é para todo aquele que conhece o Senhor Jesus. Tem que pregar a palavra, tem que ganhar almas para Jesus, tem que ajudar que almas sejam socorridas e resgatadas das trevas. Amém, meus irmãos? Então, nós temos essa missão. Quem não está dentro dessa missão, eu, Leandro, acredito que não participa, não é morada do Altíssimo. Eu acho impossível, eu entendo que é impossível não fazer nada para Jesus, não fazer nada pelo reino, não fazer nada para alcançar almas para Jesus, se eu tenho Deus.
porque o plano de Deus, como nós vimos aqui, é salvar. Deus não quer que não se perca. Então, como é que eu vou entender e vou acreditar que basta eu aceitar Jesus, farinha pouco, meu pirão primeiro, eu não preciso fazer nada? Meus irmãos, não funciona assim. Se eu passei a ser morada do Altíssimo, se eu passei a ser um com Ele, como Ele disse na oração sacerdotal dele, nosso Senhor Jesus deixou isso claro, é necessário que haja unidade plena entre mim e Deus, entre Deus e todos nós, juntos, um só corpo, cada um como células de um só corpo. Não tem como não falar de Jesus, não tem como nos unirmos em comunhão, como o próprio salmista Davi disse lá no Salmo 133, ele mostrou lá a importância da comunhão, né? Nós precisamos da comunhão uns com os outros e com Deus, senão nada é feito, meu irmão. Como é que eu, cheio de Deus, cheio de amor, não vou me preocupar com o meu próximo? Não vou me preocupar com a obra de Deus aqui na terra? Não tem como, meu irmão. Então, se eu não me preocupo em ganhar almas para Jesus, se eu não me preocupo em estar aprovado, conhecedor desta palavra, né? Cheio de Deus para ser usado graciosamente pelo Senhor, para falar, para pregar, para orar, para ver Deus operar sinais e maravilhas através da minha vida, o Senhor tem me incomodado muito com isso. O Senhor tem me incomodado muito com isso. O Senhor tem dito diretamente para mim, Leandro, está na hora de começar a ver, né? Está na hora de começar a me levar até os lugares que precisam de mim. Está na hora de começar a levantar clamores, impor as mãos e ver enfermos ser curados, pessoas serem libertas, lares serem libertos da opressão do maligno. Porque no nosso meio o Senhor tem me dito dessa forma. No nosso meio, na nossa congregação, em todos os lugares que nós vamos, Satanás está à vontade. Os demônios estão à vontade em nosso meio, porque não há mais o discernimento para vê-los ali. Eles estão operando e trabalhando naturalmente, tranquilamente. É por isso que nas nossas casas, nas nossas igrejas, eu estou falando num geral, tá? Há muita dissensão, há muita facção. No lugar onde era para haver apenas um grupo, nós temos dois. Um não concorda com o outro de jeito nenhum. Isso não pode. Deus não está nisso. E é perda de tempo ficar assim. É perda de tempo para os líderes que estão assim e é perda de tempo para as pessoas que estão debaixo da autoridade desses líderes. Estão perdendo seu tempo, cego guiando cego, vai todo mundo cair no abismo. Meus irmãos, a coisa está tão clara e a gente está fingindo que não está vendo. Ou estamos cegos mesmo espiritualmente. Porque eu volto a repetir para os irmãos, palavras duras, eu sei, me perdoem, nenhuma delas é para agredir ou para insultar ou para magoar ninguém. Mas é o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Nós estamos sendo totalmente rodeados e eles estão trabalhando em nosso meio, vestidos de crente, com palavras de crente, com jeito de crente, com a Bíblia embaixo do braço, só causando dissensões, fofoca, disse-me disse, não gosto disso, não gosto daquilo, porque isso, porque aquilo. Gente, nós precisamos estar cheios de Deus, cheios do conhecimento da palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa, abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, as nossas narinas, ou você, as nossas narinas espirituais. Sabe por quê, meu irmão? Eles têm cheiro. O pecado, o erro tem cheiro. Fica ligado, meu irmão. Você vai ouvir, você vai ver, você vai entender, você vai sentir o cheiro da maldade. Você vai perceber, o Espírito Santo não vai te deixar enganado e já passou da hora que eles sejam revelados e expulsos do nosso meio. Mas, você lembra daquela vez que homens foram tentar expulsar espíritos malignos e eles disseram para eles assim, ó, quando eles disseram, né? Em nome de Paulo, em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios olharam para eles e disseram, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço não. E deram uma coça neles. Nós precisamos não ser pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas que ao chegarmos em lugares, a presença de Deus, porque lembra que nós só somos o burrinho, que Jesus está sentado nos nossos lombos. Nós somos o burrinho, mas quem é que está sentado nos nossos lombos? Jesus Cristo de Nazaré.
Então, meus irmãos, ao chegarmos como burrinhos, sim, como burrinhos, no nosso lugar, e o Senhor Jesus montado em nossos lombos, vamos ver coisas acontecerem. Vamos ver libertação. Vamos ver cura. Amém, meus irmãos? Porque tem que ser assim. Pedro passava, a sombra curava. Não estou aqui me comparando com Pedro, nem quero te comparar com Pedro. Mas quem fazia não era Pedro, quem fazia era Jesus. Jesus estava com ele. Aquele homem foi curado, desenrolou toda essa história que você tem visto, e muitos outros foram curados através dos discípulos, porque olha o que eles faziam, eles oravam e pediam a Deus essa graça, para que o nome de Jesus fosse pregado com poder, transformação e libertação. Por que hoje nós não fazemos isso? Precisamos sermos libertos, porque tem que começar aqui, precisamos ser libertos, precisamos ser conhecedores, aprovados, que não temos do que nos envergonhar, que manejamos bem a palavra da verdade, cheios de Deus, e aonde a gente chegar, o mal vai ter que sair. Amém, meus irmãos? Então, a promessa abraâmica é essa. Jesus Cristo foi cumprida, veio, venceu o pecado e a morte, ressuscitou, voltou para habitar em nós, para que a sua obra seja feita. Então, sejamos morada dele, sejamos servos, cumprindo esta missão com poder e graça, porque nós não podemos fazer nada, mas ele em nós vai fazer. Em nome de Jesus, você tenha um sábado abençoado. A paz do Senhor.